Salve galera, quem fala é o Dark. E bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um rinoceronte praticamente nível máximo. Na verdade, o nível máximo que nós podemos alcançar aqui no Ark é no modo offline. E o nível mais alto é 734, se eu não me engano. Lembrando que em servidores brutais nós podemos ter no máximo criaturas nível 600, porque em servidor tem um limitador. E no offline nós podemos ultrapassar o nível 700 aí tranquilamente. Esse aqui, ele foi domesticado aqui no modo difícil, não tá nível máximo ainda, eu upei ele um pouquinho, então eu quero testar pra vocês como é que ele é e como ele funciona. Inclusive o Rhino é uma criatura que eu gosto bastante, porém que tem um ponto negativo que eu já mostro pra vocês e explico também. Lembrando que você consegue pegar na masmorra o implante aí, pegar um casal na masmorra, fazer um bebê com 100% de imprint, que ele vai ficar muito mais forte do que um domesticado e upado. Então sempre que você faz um filhote, dá 100% de imprint, ele fica muito mais forte. O nível dele é 446 e já mostro pra vocês aqui os status que ele tem. Ele tá um pouco upado, uma célula interessante, então ele aguenta um pouco de dano, mas não é muito forte ainda. Olha só, celinha com 241 aqui de armadura, é um rino domesticado, não é um rino que tem ancestralidade, porque ele não foi aqui feito de reprodução. E como vocês podem ver, ele tem aqui um pouco mais de 1k de dano, 11k de vida, e é um rino que ele não é fraco, porém, ele tem sim um ponto negativo que eu já explico para vocês. Olha só, o dano dele normal, aqui com o boneco de teste, lembrando que o boneco de teste é um dano como se fosse de um jogador, né, de um player. Dá 3k e pouquinho. O Rhino não tem ataque 2. Para vocês verem aqui, ó, que ele não tem ataque 2. E assim como o urso, o Rhino consegue correr atacando. Enquanto maior velocidade, maior dano e tudo mais. O Rhino, ele é um dos melhores farmadores que nós temos aí de palha. Ele também consegue farmar madeira e tudo mais. Porém, ele realmente serve para o combate. Dependendo de como você vai atacar aqui, ó, se você não pegar de cheio, ele consegue causar dano em área. Só pelo fato do dano em área que ele causa, ele consegue derrubar árvore, causa dano em criaturas. Então, não precisa bater diretamente de cheio na criatura, apenas passar do ladinho atacando. E olha só, 45k de dano, pegando um pouco de velocidade. E não precisa estar muito longe, tá? Apenas precisa fazer essa animaçãozinha que ele começa a correr aqui um pouco mais rápido. O Rhino, assim como o urso, dependendo do local que você fizer isso, né? Se for um local que tem pedras, ele vai cortar a velocidade. Então pegou aqui um pouco de velocidade, bateu, causou o dano. Lembrando que nós temos criaturas aí que tem redução de dano, porque tem armadura corporal, como o Trike-Stego. Outras criaturas já têm resistência natural ao dano, como Giga, Titano. Então esse aqui é o ponto que eu falei para vocês que é negativo. Para utilizar o Rhino, a Redwood é muito bom aqui no gelo e algumas planícies, porque como eu disse para vocês, em locais que tem muita pedra, tem muita árvore, você vai ficar sempre sendo atrapalhado, não consegue aí pegar muita velocidade. Então eu sempre procuro locais aí que tem pouca pedra, pouca árvore, porque ser impedido no meio do caminho de correr vai cortar o dano. Então você pode acontecer isso aí. Como eu havia dito, batendo na criatura aí apenas de lado já causa dano, o mesmo dano como se fosse no meio. O Rhino, como eu disse, ele não tem ataque 2, e aqui nós temos algumas criaturas, acho que eu não consigo ver a vida dele, né? Mas é nível baixo, 130, a vida provavelmente seria baixa. Eu quero tentar aqui mostrar para vocês o dano que ele consegue causar em criaturas normais. Como eu disse, Titano, Giga, o dano dele vai ser bem pequeno. Vou mostrar para vocês já já. Porém, criaturas normais aqui, como Rex, criaturas alfas, o dano dele é muito alto. Algumas criaturas como o Trike e Stego têm redução de dano de 15 e 25% dependendo da criatura. Mas o Titano e o Giga realmente a redução de dano é muito grande. Atacar com o Rhino sem estar correndo é praticamente inútil. Vocês vão ver que o dano dele que ele causa é mais ou menos 500, por aí. É até menos que 500, como vocês podem ver, ó. Lembrando que o meu Rhino ele tem mais ou menos 1300 de melee. E o dano que ele causa aqui, ó, é bem pouco, sem estar correndo. Vocês estão vendo, ó? Então o dano é bem pequeno, sem estar correndo. Isso aqui é bem bom para vocês conseguirem ver como é que funciona. Para o Rhino pegar o ataque máximo, vamos colocar assim, só precisa correr um pouquinho. Ó. Quando ele começar a mexer as perninhas rapidamente, ó, aqui ó, pegou a velocidade. Bateu, causou dano. Como eu disse, o Rhino causa dano em área, então não importa se o dano que ele pegou foi na frente ou do lado. É por isso que é recomendado, inclusive, sair correndo por aí e batendo nas coisas apenas de lado, porque assim você não vai parar de correr e ao mesmo tempo vai matar as criaturas ou ao mesmo tempo ir farmar. 4k de vida ali o Rhino, muito pouco ainda para vocês verem como é que funciona. Acho que não vai ter nada muito forte por aqui. Mas, como eu disse pra vocês, ó, só é sair correndo aí
e tentando causar dano apenas de lado. Causando dano de lado, você não precisa parar para continuar correndo novamente. Apenas vai, causa o dano, depois volta, pega o corpo ou apenas elimina mesmo. Farmar é a parte mais tranquila com o Rhino. Isso aqui é inegável, já que ele farma muita palha, madeira, mesmo sem precisar, né, parar para fazer isso. Quanto mais melee, mais o farm e mais o dano, obviamente. E como eu disse, o Rhino é um dos tops melhores farmadores que nós temos de palha nessa questão. Por conta disso também, né? Os melhores locais para utilizar ele realmente são praias, a Redwood e o gelo, porque são locais que tem pouca pedra, pouca árvore, então você consegue correr por aí com tranquilidade. Já outros locais como o pântano vai ser bem complicado, porque tem a água e tem outras coisas para atrapalhar. O Rhino, por incrível que pareça, é uma criatura que pode ser utilizada em vários locais aí, que ele não perde tanto assim eficiência. Para o combate ele até funciona, mas depende da criatura que você vai enfrentar para esse duelo ser justo ou não. Eu até poderia colocar um colar aqui no Rhino para melhorar um pouquinho mais essa questão da armadura dele. Como vocês viram, a armadura dele não é ruim, 240 aí de armadura de cela, né? Eu poderia upar ele um pouquinho mais também aí de melee, que seria bem interessante. Eu vou procurar aqui uma criatura que tem um pouco mais de vida, para vocês verem como é que funciona. Olha só, em algumas criaturas, vocês viram que no boneco de teste, eu causei 45k, ou 42k. Mas como eu disse, aquele boneco de teste funciona como se fosse um ser humano, uma criatura, né, sem armadura. Mas como funcionam as criaturas aqui da natureza, né, os dinos? Basicamente, dependendo da criatura, vai causar aí 15k, 12k de dano por batida. E isso é absurdo, absurdo. Obviamente, em outras criaturas vai causar 3k, um pouco menos. E até mesmo atacando sem correr, o dano é pífio, tá? É 300, 500, então atacar sem correr não vale a pena. Eu vou procurar aqui uma criatura que tem um pouquinho mais de vida para vocês verem. Eu também tenho um titano preso ali para vocês verem como é que funciona. Olha, tem um mamute aqui com 6k de vida. Então acho que isso aqui é suficiente para vocês verem como é que funciona o dano. E vou correr aqui, ó, e atacar. Lembre que as perninhas aqui não vai pegar muito dano não, ó. Estão vendo? As perninhas dele tem que estar bem velozes para você identificar que ele está ou não com a speed no máximo. Olha só, assim, ó. Mexeu as perninhas rapidamente, ó, tá com a speed no máximo. Agora só é vir aqui, ó, e tome. Olha só, vocês viram que ele deu 6k800 de dano tranquilamente, como eu disse, em algumas criaturas chega até 15k de dano tranquilíssimo, tá? Tranquilíssimo. Isso é, né? Se a criatura não tiver armadura e tudo mais, mas é um dano muito alto comparado ao dano normal. Então nem vale a pena utilizar o Rhino para atacar normalmente sem ser correndo. E olha só, nós temos aqui um titano, como vocês podem ver, e eu vou utilizar aqui a investida no titano para tentar causar o dano. O titano tem 3k de vida ainda, e a pior parte que nós temos aqui é porque ele está na água, então eu posso perder velocidade na água e ter algumas pedras aqui também. Vocês viram que para ele causar um dano interessante, as perninhas dele tem que estar mexendo rapidamente, para você conseguir identificar que ele está ou não com a speed no máximo. Eu já disse para vocês aqui que não vale a pena atacar com o Rhino sem estar correndo, mas basicamente o Titano e o Giga eu consigo causar pouco dano neles, então é, sei lá, 1k, 2k no máximo, tá? Olha só, correndo aqui, ó, não vai dar certo não, porque tem muita pedra por aqui. Eu acho que não vai dar certo não. Vou tentar dar a volta por aqui. E assim eu consigo voltar. Será que vai dar certo? Vamos descobrir agora se vai dar certo. Pegou o speed e... deu mais ou menos um K200, né? Eu acho que foi um pouco mais. Mas enfim. Como vocês podem ver aí, para enfrentar um titano, até é possível enfrentar com o Rhino. Demora? Demora, mas é possível. Você vai ficar batendo e correndo, assim como fazemos com o Grifo para atacar outras criaturas. Com o Giga também é possível, mas lembrando que o Giga causa um dano brutal e sangramento. Mas o Rhino é uma criatura totalmente incrível, com uma quantidade de melee interessante, uma vida interessante, ele consegue matar qualquer criatura. Porém, tem que se atentar à estamina, porque não pode deixar a estamina acabar, e também upar um pouco de speed é interessante, porque quanto maior a speed, mais rápido ele consegue alcançar a velocidade máxima. Não muda tanto o power status de speed, mas ajuda um pouquinho. Então esse vídeo já ficou por aqui, quem gostou deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.